Olá galera, como vocês estão? Iremos para a nossa quarta semana de março. Como vocês estão reagindo às nossas aulas? Como estão nossas aulas? Vocês não estão comentando sobre elas? O que nós podemos fazer, que eu, Fernando, posso fazer para vocês que melhore a visão e o mundo que vocês vivem sobre a aula de instrumentos de metais? Já já vamos ver a nova matéria da quarta semana. Então fiquem apostos, beleza? Um abraço. Para você que ainda não entendeu sobre a matéria, nós estamos estudando sobre os instrumentos de metais. Vimos desde os metais para a criação desse instrumento, até a forma que ele é construído, e vários fatores que englobam para você ser um ótimo instrumentista na área de metais. Respiração, postura. E nossas aulas desde o mês de fevereiro, no começo de fevereiro, tem feito com que você entenda. Mas para que você não fale para mim o que você não está entendendo, você tem que comentar, ou no WhatsApp, ou no chat, tá bom? Então eu preciso que você comente sobre essas aulas. O que eu estou entendendo, o que eu não estou entendendo, se eu preciso de mais exemplos. O que eu faço, eu, professor, educador de metais, para você entender melhor nossas aulas. Entramos numa fase que é muito interessante, mas ao mesmo tempo complicada, que é a leitura de partituras. Então vocês viram as figuras musicais, viram sobre as claves, clave de sol e clave de fá. Como eu disse, você que quer aprender mais, pode aprender sobre as duas claves, a leitura delas dentro do pentagrama. Agora mudaremos um pouco. Estudaremos nessa semana, nessa quarta semana, um pouco sobre a história da música no Brasil. Desde quando ela surgiu, como ela surgiu, quem trouxe a música para o nosso país, por que ela é tão utilizada por nós brasileiros, e assim vai. Essa será a nossa quarta semana de aula do mês de março. Beleza? Como disse, esse mundo dos metais, onde vocês tocam trombone, trompete, eufônio, tuba, trompa e outros metais que fazem parte dessa família, mas com outras tessituras e outras formas que atinjam a sonoridade específica para cada peça, para cada obra musical, é isso que nós estudaremos. Vocês vão ver em todas as figuras, em todas as imagens que passará junto, dos dois lados do vídeo, várias formas de interpretar e utilizar a família dos metais. Para nós sairmos um pouco daquele contexto de como tocar, se eu estou estudando certo, se eu estou fazendo o busing certo, se eu estou sentando certo, na minha postura certa, nós utilizaremos essa semana para isso, para vocês verem a característica dos metais, desde o período antigo, do período romântico, até a música contemporânea. E assim, passarmos por uma grande época, no Brasil especificamente, desde 1500 até hoje, 2021, como os metais atingiram essa expectativa, essa forma de ser utilizado na orquestra, nos grupos populares, nos grupos de câmara, enfim, nós vamos ver toda essa área e tentar abranger para vocês uma grande história, a grande história da música dentro da família de metais. Beleza? Enfim, galera, na história da música no mundo e no Brasil, nós temos o nosso naipe, que é o naipe de metais. E esse naipe sempre foi muito forte, ele soava muito forte nas orquestras. E com o passar dos anos, ele teve que ser diminuído. Então tivemos que capturar, conhecer, reorganizar, administrar os timbres necessários para cada compositor. Por isso que nós temos o trompete em si bemol, o trompete em dó, o trombone em si bemol, todos eles tocados em dó, mas com timbres diferentes, como o trombone tenor, o trombone baixo, o trombone de pisto, o trombone com rotor, que hoje é o calibre largo ou calibre fino. Temos a tuba com afinação em si, em dó, em mi, enfim. Os instrumentos de metais foram se qualificando para, dentro de uma única orquestra, termos um posicionamento de poucos músicos na área de metais e músicos que fizessem com que essa sonoridade se apresentasse sempre qualificada.
Assim, os luthiers, as pessoas que constroem os instrumentos e as fábricas foram fazendo com que esses instrumentos fossem crescendo momento a momento dentro da história da música. E dentro da história da música brasileira, nós alcançamos isso depois do descobrimento do nosso país, obviamente, que foi em 1500. Mas antes disso, a história nos diz que tinham sim portugueses em nosso país. Em Cabralha, em Porto Seguro, hoje nós vamos à praia em Porto Seguro, no Nordeste, nós temos a concepção e os historiadores também nos falam isso. Então lá eles trouxeram pessoas antes disso, e a música já existia em meio aos escravos, em meio à população que vinha para o nosso país e que estava trazendo essa conquista para os portugueses e para os brasileiros, que era o descobrimento do Brasil em 1500. Então, como estou dizendo, esse período todo o mundo vinha desenvolvendo as orquestras com os instrumentos de metais, e o Brasil passou assim a entrar nessa evolução histórica dos instrumentos de metais a partir de 1500. Mas um pouco antes já existiam os períodos: o período renascentista, o período barroco, o período clássico, o período romântico e o período moderno. Todos esses períodos, esses 5 períodos, eles tinham uma idade, um tempo em que eles eram explorados, com suas sonoridades, com seus trabalhos, com seus compositores. O período renascentista, ele começa em 1450 e vai até 1600. O Brasil pegou um pouquinho desse período renascentista. Quando fomos descobertos, esse trâmite do descobrimento do país, com essa musicalidade, eles trabalhavam um pouco, mas eram mais, no Brasil foi mais músicas típicas dos escravos, dos negros. Então tinha um pouco dessa música renascentista, mas tinha muito da música popular, né? Que é a música dos escravos. Depois o Brasil já se adequou um pouco mais com o período barroco, que foi de 1600 a 1750, onde construiu mais formações, teve mais informações, e assim a música dentre o reinado e as pessoas que executavam as obras musicais no nosso país foram assim evoluindo, trazendo os instrumentos, utilizando os instrumentos que tinham na época e também crescendo com os períodos, essa evolução histórica, essa evolução de concepções sonoras. Aí depois viemos a outro período, que é o período clássico, de 1750 a 1810, onde também foi um outro período que as pessoas utilizavam os metais junto com as orquestras, os grupos de câmara, e assim a evolução continua. De 1450 já estamos em 1810. Depois veio o período romântico. Nesse período romântico, nós tivemos uma história entre 1810 e 1900. Em todos esses períodos, vocês vão ver nas imagens que existe uma história na construção do instrumento, história com certos compositores. Então, tudo isso está aqui, ó, aqui em cima, para você elencar, para você estudar, para você entender como aconteceu os períodos no Brasil. Esses períodos da música acontecia em todo o mundo, mas no Brasil eu vi essa evolução e eu estou falando para vocês a partir disso. E hoje nós temos um período moderno, de 1900 em diante para cá, nós atingimos esse período. Foi a inovação dos instrumentos, a modificação dos instrumentos. E dentre os instrumentos que vocês estão estudando na área de metais, nós temos o trombone. Como esse áudio que vocês estão escutando é um trombone que é utilizado, chamado sacabucha. Por que sacabucha? Porque ele tinha a campana bem pequenininha, a vara bem extensa, e ele tinha um timbre entre o trompete e o trombone. Era um timbre mais aveludado, que fazia com que os períodos ficassem bem distintos. Em cada período utilizava-se um tipo de som, um tipo de instrumento, e assim com essa evolução dos instrumentos no mundo e no Brasil. Em algumas aulas, como cita nas imagens aí, o professor Renato ele tem falado sobre a evolução dos trombones. Nas outras imagens, da tuba e do trompete. Mas em uma conversa com meu grande amigo, professor Marcos Flávio,
doutor da Federal de BH, ele me instigou, me trouxe essa grande inovação para mim particularmente, que foi a vinda dos instrumentos de metais ao nosso país, ao Brasil, antes da história. A história diz que para descobrirmos o Brasil e Pedro Álvares Cabral estar no Brasil, vieram navios com orquestras e com bandas antes de 1500, pois em 1500 foi a descoberta do país. Então, antes disso, vieram desmatar, conhecer e entrar em nosso país, como eu disse, por Porto Seguro, Cabralha, aquela região, onde trouxe para o nosso país, antes de 1500, esses grupos musicais, bandas sinfônicas, danças, orquestras sinfônicas, coros, música popular. Assim, conto para vocês essa linda história dos instrumentos de metais e de toda a orquestra. Utilizem os períodos, utilizem tudo, esse material que nós levamos para vocês, para que vocês pesquisem e levem ao seu conhecimento um pouco mais da história do nosso país e uma história dos instrumentos de metais e das orquestras e os grupos sinfônicos do mundo. Valeu? Um grande abraço! Finalizo essa aula, galera, falando para vocês que nós às vezes sentimos muito em não ter um instrumento. Como eu disse em outras aulas, eu fiquei muitos anos sem meu próprio instrumento. Enfim, e fui conquistando algumas coisas, muitos conhecimentos durante esse período, desde 1991, quando eu estudo música e desde quando eu estudo trombone, que é, por exemplo, a história. Então trago para vocês essa história que venho estudando e que as pessoas vêm estudando e deixando mastigado para nós informações fantásticas sobre a música no Brasil e sobre a música no mundo. A história da música e a história da música brasileira, ela traz parâmetros e fundamentos fantásticos para a música popular brasileira, para a música popular que os escravos, como eu disse, traziam, e para a música erudita, música clássica. A formação dos instrumentos, o trabalho de luthieria, que é o trabalho de construção dos instrumentos, o trabalho de transformação dos instrumentos não acontece só fora do Brasil, acontece também no Brasil. Isso é importante que vocês conheçam, que vocês possam levar no futuro para outras pessoas. Então peço que vocês olhem
as histórias, olhem as histórias dos instrumentos, conheçam mais sobre os instrumentos, conheçam mais sobre a história da música, não só da música brasileira, como já disse várias vezes, mas da música sinfônica, da música popular. Para que você seja um conhecedor, um historiador, uma pessoa que tenha fundamento quando for explicar por que você toca trombone, por que você toca trompete, por que você toca eufônio, tuba, trompa e assim por diante. Por que você escolheu a família dos metais? Isso tudo está fundamentado, talvez, nos períodos que vocês vão estudar nessa aula. Os períodos desde o renascentista ao período moderno, traz sonoridades, timbres, infinitas formas com que a música dentro da área de metais, com a família dos metais, se organize no seu cérebro, na sua vida, nas suas conquistas. E assim a história da música brasileira, junto com a história dos metais, transforme você em um conhecedor da música. Muito obrigado, essa foi a 4ª semana de março. Grande abraço a todos. Visitem o Moodle, ou melhor, participem do Moodle, comentem no chat e se não puder, dê uma olhada no WhatsApp. É as formas que as nossas aulas online 100% desde março de 2020 estão acontecendo. Compartilhe com seus amigos, com sua família. Um grande abraço. Educador Fernando.